No vídeo sobre Kai Tak, vocês viram por que o aeroporto se tornou uma lenda da aviação. Mas tem uma outra colônia britânica, até hoje, que também tem um aeroporto que a pista é talvez a única do mundo que tem um semáforo. Ou sinal, se você é do Rio de Janeiro. Isso mesmo, um sinal de trânsito na pista. Aliás, tem dois. Senta, que lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem, manja a lei de Murphy. Pois é, eu tinha gravado diversos vídeos antes de empacotar tudo lá para fazer a reforma no estúdio. Dois desses vídeos, que é este daqui e um outro sobre aviação regional, corromperam uma parte só do arquivo. Não sei como isso aconteceu. O fato é que, para não perder tudo, vou gravar só um pedaço que perdeu aqui e depois muda a cena porque eu gravei lá, tá bom? E se você quer apoiar o canal, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Se você estiver fazendo isso usando um iPhone, não aparece o botão no iPhone, aí você clica na descrição do link, Seja Membro. Da mesma forma que nos vídeos sobre os aeroportos de Hong Kong, se eu não der um resumo rápido de como que é Gibraltar, onde fica e como veio até a situação que é hoje, vocês não vão entender muita coisa sobre o aeroporto de lá e por que ele é assim do jeito que é. Então, prestem atenção, mas eu garanto que é muito interessante e, se pá, até merece um like. Uau! E onde fica Gibraltar? Onde fica é justamente a raiz de tudo, porque Gibraltar fica num dos lugares mais estratégicos e importantes do planeta, na entrada do mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo é quase um imenso lago e a única saída natural para o oceano é um canal de 14 quilômetros de largura entre a Espanha e o Marrocos, portanto, entre a Europa e a África. Esse canal se chama Estreito de Gibraltar e, se não fosse por ele, os navios que vêm do oceano não poderiam ir para países como Itália, Grécia ou Turquia, que ficam todos dentro do Mediterrâneo. Desde 1869 existe também um canal artificial, o Canal de Suez, no Egito, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Mas o Canal de Suez tem limite de tamanho dos navios e é sujeito também àquelas crises políticas que sempre acontecem por lá, né? Por exemplo, esteve fechado por 8 anos, de 1967 até 1975, por causa dos conflitos no Oriente Médio. Então, desde a antiguidade, o Estreito de Gibraltar tem uma importância estratégica enorme, porque quem controlar o estreito controla o acesso de todos os países mediterrâneos até o oceano. Do lado da Espanha, tem uma pequena península que consiste basicamente de uma rocha muito íngreme, de mais de 400 metros de altura. Na verdade, era uma pequena ilha rochosa até alguns milhares de anos atrás, quando as correntes marinhas foram depositando areia e criaram uma faixa de terra muito estreita ligando a antiga ilha ao continente. A região em volta foi conquistada pelos mouros no ano de 710, quando eles invadiram a Espanha. Mouros? Quem eram esses mouros? Eram basicamente uma mistura de árabes com os povos nativos do norte da África. Falavam em árabe e eram muçulmanos. O general mouro que conquistou a região chamava-se Tariq ibn Ziyad. Aquela rocha, então, ficou conhecida como a Montanha do Tariq. E isso em árabe é Jebel al-Tariq. E daí veio o nome Gibraltar. Mas foi só 450 anos depois do Tariq, em 1160, que o sultão mouro Abd al-Mumin mandou construir uma cidade e algumas fortificações na faixa muito estreita entre a montanha e o mar. Ele queria explorar a localização estratégica. Só que aí os espanhóis cristãos já estavam combatendo os mouros e tentando expulsar eles do país, numa guerra muito difícil que durou vários séculos e é conhecida como a Reconquista. No final da Reconquista, em 1309, Gibraltar passou para a Espanha cristã e ficou sendo espanhola por quase 400 anos. Mas em 1700, o rei da Espanha, Carlos II, morreu solteiro e sem filhos. Quando isso acontecia nas casas reais da Europa daquela época, era uma confusão, porque algum outro parente assumiu o trono. Mas as leis de sucessão podiam ser interpretadas de várias maneiras, e cada parente puxava a brasa para sua sardinha, tentando ser o novo rei. I am the king! E para complicar,
Os casamentos por interesse faziam com que os reis e nobres dos países diferentes fossem parentes. Nessa ocasião, isso deu numa guerra que envolveu metade da Europa, com cada país querendo nomear um parente do rei falecido como novo rei, conforme sua conveniência. E em 1704, os ingleses chegaram em Gibraltar com uma esquadra para defender os interesses do arquiduque Carlos da Áustria, que era primo do rei falecido, e os ingleses apoiavam como pretendente ao trono espanhol. Claro que em troca de algumas alianças e vantagens. Os ingleses chegaram com uma frota naval, ocuparam a cidade e a montanha de Gibraltar e não saíram mais. Até hoje, quando já se passaram mais de 300 anos e ninguém se lembra mais da Guerra da Sucessão Espanhola. Depois de tomar conta de um lugar estratégico daqueles, eles iriam querer sair dali? Não! De jeito nenhum. Então os ingleses logo fizeram de Gibraltar uma base naval muito importante, que teve um papel de destaque em várias ocasiões da história. As instalações navais de Gibraltar eram tidas como tão fortemente armadas que ninguém nem tentou atacar até hoje. Em várias línguas, inclusive no português, existe a expressão tão forte quanto a rocha de Gibraltar. Só que hoje, na era dos caças a jato, mísseis balísticos intercontinentais, a marinha já não é mais tão importante como força militar quanto era antigamente, a não ser que seja um super porta-aviões, né? A base naval também perdeu importância e Gibraltar teve que diversificar a economia. Tem oficinas de reparo de navios civis, mas o forte mesmo hoje é o turismo, porque é um lugar belíssimo, e também os serviços bancários, porque Gibraltar é um paraíso fiscal de baixíssimos impostos e pouca burocracia. A Espanha, é claro, nunca se conformou muito com essa situação e já tentou de tudo para ter Gibraltar de volta. Nunca conseguiu. Em tempos antigos ainda tentou invadir por terra, mas foi repelida e já faz séculos ela nem tenta mais ter Gibraltar de volta. Já tentou a diplomacia, não deu em nada. Já tentou várias vezes fechar a fronteira para estrangular a colônia, inclusive recentemente, de 69 até 1983. Mas os ingleses abasteceram a cidade por mar e ar. O Marrocos também vendeu suprimentos através do estreito e a população de Gibraltar, que nunca se considerou espanhola e nem inglesa, por sinal, depois de isolada da Espanha, se considerou menos espanhola ainda. Já houve vários plebiscitos em que a população de Gibraltar votou se queria continuar sendo colônia britânica, passar para a Espanha ou virar um pequeno país independente, tipo Mônaco. O último desses plebiscitos foi em 2002. Em todos eles, deu mais de 90% dos votos a favor de continuar sendo colônia britânica. Eles vivem muito bem assim e não se mexem em time que está ganhando. Só que Gibraltar viveu sem um aeroporto até a década de 40. Aí, a Segunda Guerra Mundial criou a necessidade de aproveitar o lugar como uma base da RAF, a Força Aérea Britânica. Mas Gibraltar tinha o mesmo problema de Hong Kong, terreno montanhoso e nenhum espaço. Já assistiu o vídeo de Hong Kong? É sensacional. Além disso, Gibraltar é muito menor que Hong Kong, tem 5 km de comprimento por no máximo aí uns 2 de largura, e a maior parte disso é rocha. Também não dava para fazer um aterro como fizeram em Kai Tak, porque isso atrapalharia a navegação de um lado e do outro o mar era fundo demais e o próprio acesso por terra era difícil por causa do rochedo. Mas Gibraltar só tem 32 mil habitantes hoje, que é o que cabe num restaurante na Praça da Sé aqui em São Paulo. Já teve muito menos e não é um grande centro de comércio internacional como é Hong Kong. Então um aeroporto pequeno já bastava, só que onde? Só uma pausinha, todo mundo fala que adorou meu livro. Ainda tem pouquíssimos exemplares da primeira edição, tá? Clica no link aí embaixo para comprar. Espero que você tenha sorte de ainda achar disponível. O único lugar plano que havia era a faixa de areia que ligava Gibraltar com a Espanha. Essa faixa tem mais ou menos 1 km de largura e uns 2 km de comprimento, mas a maior parte dela é controlada pela Espanha e o aeroporto tinha que ficar em solo controlado pelos britânicos. Então a pista tinha que ser orientada no sentido da largura, porque no comprimento não dava. Ali na Segunda Guerra funcionava o hipódromo da cidade e no início os aviões da RAF pousavam na pista de corrida do hipódromo mesmo, mas logo não deu mais para improvisar. O hipódromo foi demolido e o aeroporto construído no mesmo lugar. Quando a guerra acabou, o aeroporto passou a atender também voos civis, todos para a Inglaterra. Mas vocês devem estar pensando, se o aeroporto é no sentido da largura e a faixa é estreita, a pista deve ser muito curta.
E no início era mesmo, tinha só 800 metros, mas isso já era o bastante para os aviões da época. Quando isso ficou pouco, aí sim, fizeram um aterro como em Kai Tak e estenderam a pista para 1.660 metros. Não dava para fazer mais do que isso sem entrar em águas espanholas e atrapalhar a navegação. Mas com uma população pequena, Gibraltar não precisa receber aviões muito grandes. A pista é um tanto curta, mas ainda é comprida o suficiente para hoje Gibraltar receber voos de Airbus A320, de 737, que dá e sobra aí para os voos da Inglaterra, na British Airways, na EasyJet. Esse é o limite mínimo de comprimento viável para um A320 ao nível do mar, e requer os pousos com aquelas freadas fortes que a gente está acostumado, igual o Santos Dumont. Mas aí vocês também vão reparar que se Gibraltar fica pendurada na Espanha por essa faixa estreita, a pista então vai cortar a estrada que dá acesso à fronteira. Acertaram. Por causa disso, a estrada atravessa a pista do aeroporto. Por um túnel? Atravessa a pista mesmo. Gibraltar só tem uns 3 ou 4 voos pousando por dia e um outro tanto decolando. E até recentemente não valia a pena o custo de construir um túnel, se a passagem é livre e desimpedida na maior parte do tempo, entenderam? Então instalaram 2 semáforos, um de cada lado, e barreiras, igual as barreiras de quando você vai fazer passagem de nível pelas ferrovias. Na maior parte do dia, são os carros que passam atravessando a pista. Quando um avião vai pousar ou decolar, o sinal fica vermelho, eles fecham as barreiras, que por sinal são vigiadas por guardas. O problema é que isso pode demorar até uns 20 ou 30 minutos, porque tem que haver uma inspeção rigorosa da pista, para ver se um cara não jogou uma latinha de Coca-Cola na pista, se não tem algum tipo de detrito, e aí tem que limpar tudo isso antes do avião pousar. Só alguns anos atrás que resolveram fazer um túnel, e não foi porque os carros estavam atrapalhando os aviões. Foi bem pelo motivo contrário, é por causa da demora na inspeção de pista que interrompe o trânsito. Só que a construção foi interrompida por causa de uma briga judicial entre o governo de Gibraltar e a construtora. Aliás, a inauguração ia ser agora em 2019, mas parece que vai atrasar de novo. O novo túnel vai passar debaixo e sair do outro lado da pista. A via que passa por cima vai ser mantida, caso tenha algum problema com o túnel, mas vai deixar de ser usada. No vídeo de Kai Tak, eu falei que lá havia um problema sério de ventos cruzados, porque tiveram que fazer a pista onde dava para fazer e não puderam respeitar a direção do vento. Em Gibraltar também tiveram que fazer a pista onde dava. E aí de vez em quando eles têm o mesmo problema. A rocha de Gibraltar cria uns efeitos de corrente de ar muito louco nas imediações. Mas são tão loucos que qualquer direção em que construíssem a pista teria o mesmo problema. Não fazia diferença. Existe um tipo de turbulência muito específico causado por montanhas. Só que lá isso é mais comum só no inverno e na maior parte do tempo os ventos são fracos. Então sempre tem um pouquinho de turbulência tanto na aproximação quanto na decolagem, mas quem assiste meu canal sabe que turbulência não derruba avião, então tá tudo certo. E nem de longe tem o problema de wind shear, tesoura de vento, ou cisalhamento de vento, que é o que acontece lá do lado do mar em Kai Tak. Além disso, a RAF tem uma estação meteorológica de primeiríssima categoria no aeroporto de Gibraltar e todos os padrões de vento são mapeados e tem instruções específicas para os pilotos. Seja qual for o vento que tenha, tem um procedimento para isso e os pilotos são sempre informados. E se o vento cruzado estiver muito forte? Simplesmente fecha o aeroporto e os aviões são desviados para os aeroportos próximos da Espanha. Mas isso é muito raro de acontecer e é feito em qualquer aeroporto do mundo nessas condições. Então, não chega a ser um grande problema para Gibraltar. Alguns anos atrás, uma emissora de TV britânica fez um documentário sobre os aeroportos mais extremos e incomuns do mundo. Extremos e incomuns, não necessariamente perigosos como foi traduzido. Gibraltar entrou no programa porque era um aeroporto muito incomum, mas esse programa depois foi vendido para outros países e aí as outras emissoras fizeram um pouquinho de sensacionalismo. E aí, com isso espalhado aí pelo YouTube, compartilhado no Twitter, no Facebook e no WhatsApp, Gibraltar ficou com a fama de ser um aeroporto perigoso, onde os ventos vão fazer o seu avião de chocalho, o piloto tem que rezar para não chegar ao fim da pista e não cair no mar, e seu avião ainda pode colidir com um carro ou atropelar alguém na estrada. Além do mais, Gibraltar não tem uma aproximação complicada como a de Kai Tak, e os dois lados da pista podem ser usados sem problemas dependendo da direção do vento. Não tem obstáculos na aproximação ou na decolagem porque os aviões chegam ou saem passando sobre o mar, e eles passam ao lado e não por cima da montanha, e nem tem que desviar dela. E para variar,
tudo operado com eficiência britânica. Então Gibraltar não é um aeroporto perigoso. Se vocês procurarem vídeos de pousos e decolagens lá, vão até ficar decepcionados, porque é simplesmente um aeroporto comum. O único acidente que ocorreu em Gibraltar, até hoje, foi há 75 anos atrás, em 1943, quando o avião caiu no mar logo depois de decolar. Depois disso, teve alguns incidentes com pousos mais duros, arremetidas com neblina, mas isso acontece em qualquer lugar do mundo, não é mesmo? Então, quando vocês receberem o compartilhamento dizendo que o aeroporto de Gibraltar é perigoso, vocês dizem: perigoso não, ele é único, interessante e um lugar muito bonito que eu vi no canal do Aviões e Músicas. Pousar lá é muito parecido com o pouso no Santos Dumont, e dizem que é um dos pousos mais bonitos do mundo, especialmente quando o avião vem do leste. Se vocês tiverem a oportunidade de voar para lá, me chama. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostado de Gibraltar. Muito obrigado, deixa o like se você gostou, não esquece, um grande abraço e até o próximo voo!